Nós ouvimos nessa quinta-feira o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, que é aqui de Minas Gerais, e ele disse pra gente que vai ficar entre 105 e 130. Mas do balcão de apostas aí em Brasília, já tem gente que diz, não, pode chegar a 175 bi, porque tem muita coisa, e aí estão pensando já em colocar na PEC da transição, até mesmo investimentos, que o Lula acha que o governo precisa fazer para tentar fazer com que o próprio governo seja uma mola propulsora para que haja investimento público no Brasil. O mercado está de olho nessa PEC da transição e no valor que efetivamente o governo pode gastar no ano que vem. Se a gente chegar nesses 175 bi, será que o mercado pode começar a sabotar o Lula? Não, eu acho até que, assim, você tem que pensar que você pode ter aí 130, 140, 150, 170 propostos pela equipe do futuro governo, mas precisa ver que depois que ela chega lá, ela é inchada com um monte de jabuti. Então, assim, ela entra com 170 e sai com 200, né? Porque, por exemplo, eu tenho visto agora que emendas prometidas pelo Bolsonaro agora, antes da eleição, e que seriam pagas depois da eleição, e que foram contingenciadas por conta do corte no orçamento e da falta de recursos, eles já estão cogitando enfiar na PEC também, porque aí o Lira, né, sobretudo, ele consegue garantir a reeleição dele lá, paga as emendas, cumpre as promessas do governo Bolsonaro, com essa flexibilização do teto. Então tem isso, assim, se alguém coloca uma emenda, por exemplo, para colocar também nessa PEC a questão do imposto de renda, né, o aumento da faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. Quem é que vai votar contra, né? Se esse negócio entrar na discussão, né? Quem é que vai votar contra? Então isso aí já gera mais um pouquinho de recurso. É isso, quando você abre o caminho, se você abre uma PEC e diz, olha, a gente pode tirar algumas coisas do teto aqui, gente, que não tem problema, viu? É só a gente estabelecer aqui nessa PEC que o que tiver aqui não entra no teto. Você abre um caminho que pode ser de 200, de 250, de quantos forem, né? Mas é o que você falou, se essa PEC gerar uma explosão de gastos de dinheiro público acima do normal, o que a gente tem como contrapartida é a inflação mais alta, né? Porque a moeda vale menos, você tem uma moeda estrangeira valendo muito mais, porque você tem muito mais dinheiro colocado, você tem desconfiança sobre o pagamento das dívidas do Brasil, então você tem juros necessariamente tendo que ser mais altos para que os investimentos não fujam do país, e a consequência disso é crise econômica em geral, né? Até se a gente olha a campanha do Lula para o que está sendo feito agora, né, já há uma mudança, porque lá atrás a defesa era de que não deveria haver teto. Agora a defesa é de que algumas coisas podem ficar fora do teto, como de fato ficaram no governo de Jair Bolsonaro. A PEC dos precatórios foi exatamente para isso, foi idêntica. Para exatamente a mesma coisa, né? E é curioso porque a gente está falando de um teto de gastos que é questionável e questionado, né, pelo futuro governo, mas que foi construído lá também, né, no governo Temer com o Henrique Meirelles, né? E aí você é contra o teto de gastos, mas o cara que criou o teto de gastos que ajudou a criar o teto de gastos é um dos favoritos para assumir o ministério, no mínimo incoerente, né? Tem uma coisa aí que é preciso, que eu acho que é preciso ser dita, é que o teto de gastos ele foi criado de uma maneira talvez que esquecesse que o Brasil é um país que tem um problema social gravíssimo. Existia na época que foi criado, ainda no governo do presidente Temer, e continuou existindo agora e foi piorado esse problema social com o advento da pandemia. Então, nós ouvimos do deputado Reginaldo Lopes, e acho que faz sentido esse pensamento, de que é preciso encontrar uma âncora fiscal para evitar, de fato, que os gastos públicos cresçam de maneira desordenada, mas sem perder de vista que gastos sociais são ainda, digamos assim, um mal necessário, entre aspas, num país como o Brasil. E o teto de gastos não pensou muito nessa questão social quando foi criado no governo Temer. As pessoas não se preocuparam com aquilo. Não, o gasto com a educação e com a saúde não pode ultrapassar o crescimento dos limites da inflação. Mas, gente, num país que tem carências de saúde, educação, de renda, inclusive, né? Não por acaso a gente está discutindo aí um auxílio, um Bolsa Família cada vez mais robusto, é preciso que se pense isso.